Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 28 de Nissan, 5.783, 19 de abril de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana estamos com duas porções, Tazria e Metzorah. E nós estamos hoje no quarto dia da semana, conhecida como quarta-feira. É o quarto dia para o Shabat. Então, nós estamos dentro da nossa quarta leitura da nossa Parashá, ou das nossas duas porções, né? As duas Parashiot desta semana, Tazria e Metzorah. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre dois pontos essenciais dentro da nossa Parashá, Tazria. Amanhã nós vamos comentar, né, a nossa entrada dentro da Parashá Metzorah. Mas hoje nós vamos concluir a Parashá Tazria, focando sobre dois pontos, né? Não a negatividade e olhar de forma positiva. São dois pontos principais que nós precisamos ter em foco diante de nós: negatividade e positividade. É importante nós termos esses dois focos diante de nós e o que nós precisamos fazer, ok? Vamos ver aí, né, hoje na história judaica, o que se fala hoje sobre a história judaica. Teremos aí a nossa leitura, né, a respeito da nossa contagem do Homer, né? E nós vamos falar aí, o mês que estamos findando é o mês de Nissan, e nós vamos entrar no mês de Iyar, né? Vamos só dar aqui uma introdução, né? Amanhã e sexta-feira, amanhã, quinto dia da semana, e no sexto dia da semana, nós estaremos falando melhor sobre o novo mês que vamos adentrar, o mês de Iyar, ok? E vamos ver algumas características, né? Amanhã e depois de amanhã, com referência ao mês de Iyar, né? Alguns fatos que devemos saber sobre o mês de Iyar, e um dos fatos importantes dentro do mês de Iyar é que é o mês oportuno para a cura, né? Então os nossos sábios falam que o mês de Iyar é um mês oportuno para a cura, né? Então nós vamos falar sobre isso, vamos comentar, né, nesses próximos 2 dias aí, essencialmente, ok? Baruch Hashem. Hoje na história judaica, né, vamos ver aí então o que nos fala hoje dentro da história judaica, ok? E a história judaica, ela está plenamente em conexão com a Torá e o Tanakh, né? Chamado entre as nações de Antigo Testamento, ok? Então, hoje é dia 28 de Nissan, 5.783, então nós temos aí até o pôr do sol o 13º dia do Homer, que vamos daqui a pouco contar, e a partir do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, estaremos no 14º dia de Homer. A história judaica de hoje nos ensina sobre no ano de 1273, antes da Era Comum, né, é exatamente a época, nesse tempo, naqueles dias, a conquista de Jericó. A primeira cidade a cair para os filhos de Israel, que estavam tomando posse da Terra Prometida, né, a sua conquista da Terra Prometida, foi a cidade fortificada de Jericho, popularmente conhecido como Jericó. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor das muralhas da cidade carregando a arca sagrada, Aron HaKodesh, precedidos por Kohanim, os sacerdotes, tocando o shofar. E no 7º dia, as muralhas quebraram e a cidade foi conquistada, conforme consta no livro de Yehoshua, Josué, né, lá no capítulo 6, né? Segundo os historiadores aí fala que as muralhas de Jericó, elas eram tão grossas, elas eram tão largas, né,
que poderia colocar ali aqueles famosos carros de guerra da época, né, as bigas, né, que poderia colocar ali 4, 5 bigas, uma do lado da outra, que poderiam andar sobre a muralha, de tão larga, de tão fortificada que era a cidade de Jericó, né? Então vejam bem que para ruir, derrubar, destruir as muralhas de Jericó, não foi uma coisinha assim fácil, não. Foi algo mais do que nunca sobrenatural também, né? Então, nós vemos aí aquilo que Deus fala na outorga da Torá, né, no Monte Sinai, a questão da fusão, o divino e o humano se fundindo, né, ou fazendo uma fusão, né, trazendo união e unidade nesse aspecto, né. Então, por isso que os nossos mestres falam, né, se você quer ver o milagre acontecer, faça a sua parte. Deus fará dele e os milagres acontecerão na tua vida. Então esse é o desafio que nós temos no nosso dia a dia. E as muralhas de Jericó vão caindo por terra no nosso dia a dia, ok? No ano de 1945, neste tempo, naquela época, né, o campo de concentração de Buchenwald, algo parecido, foi fundado em 1937, perto da cidade de Weimar, lá na Alemanha. Cerca de 250 mil prisioneiros foram encarcerados neste campo até a sua libertação em 1945. A cidade de Weimar é uma cidade alemã famosa pelos cidadãos de elevada cultura. Foi o lar de muitos dos membros mais intelectualizados da sociedade europeia, né? Entre outros, né, o Goethe, Schiller, Franz Liszt e Bach, que viveram nesta cidade. Embora tecnicamente não fosse um campo de extermínio, cerca de 56 mil prisioneiros foram assassinados neste campo, né? Não incluindo muitos outros que morreram após ser transferidos para outros campos de extermínio. Morreram vítimas de cruéis experimentos médicos, execuções sumárias, torturas, espancamentos, inanição e condições de trabalho subhumanas, né? De todas essas crueldades aqui, uma das coisas que as ciências tirou grande proveito dessa história toda foi os experimentos médicos de formas cruéis que foram realizados ali nos campos de extermínios. Então, muitos conhecimentos técnicos do comportamento do ser humano, né, quando está com uma hemorragia, por exemplo, onde homens e mulheres ficavam pendurados e o experimento médico era exatamente de cortar a parte extrema, né, do corpo, né, os pés ali, em volta dos pés, e deixava sangrar. E aí depois que esgotava o sangue, depois da sangria, aí eles contavam quantos litros de sangue tem um corpo humano. Foi uma das descobertas que fizeram aí nesse aspecto aí, né? Então vejam as crueldades, né? E outros experimentos médicos aí que fizeram também, que coisas assustadoras, cruéis realmente. Então nós vemos aí o que acontece com uma sociedade quando ela perde a consciência de Deus, de família e de liberdade. Vai para os aspectos mais cruéis que um ser humano pode baixar. Então, né, o Holocausto, nunca mais, é uma realidade. É uma realidade. Isso aconteceu com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, filho primogênito de Deus. Entendeu? Então, de uma certa forma, né, o povo judeu foi levado aí, realmente, né, como diz a profecia, né, como ovelhas diante dos seus tosqueadores, né, para a expiação, por assim dizer, né, pelas nações, né. Então é terrível, é cruel, e por isso o Remember do Holocausto é para nunca mais que isso venha a acontecer, apesar que muitos segmentos políticos por aí afora vai
ainda querem tentar aquilo que não deu certo em lugar nenhum, né? Um mundo socialista, comunista, que tem na sua teoria uma boa mensagem, mas na sua prática nunca deu certo em lugar nenhum. Bem como a mesma prática de uma raça única, perfeita e companhia limitada, o que tentaram fazer na época da Segunda Guerra Mundial, né? Não. Quando o homem ele interfere naquilo que Deus realmente propôs, só vem aberrações, crueldades. Então, para que nós possamos contemplar os milagres de Deus, o projeto de Deus sendo realmente posto em prática para dar certo, o homem precisa fazer a sua parte com temor aos céus, temor a Deus, né? E realmente, para as nações, as 7 leis de Noé, especificamente para o povo judeu, as 613 mandamentos para o povo judeu. O povo judeu andando no seu passo e compasso, e as nações andando no seu passo e no seu compasso, as coisas dão certo. Por isso, daqui a pouco nós vamos ver algumas coisas sobre os dias de Mashiach e os momentos que antecedem Mashiach. Para ficar bonito tem que ficar feio, e vai ficar muito feio ainda. Ainda nós só estamos vendo aí algumas crueldades, mas tem coisa para acontecer aí. E nós precisamos estar alertas com isso, porque tem o mal, mas tem o antídoto do mal. E quem não quer padecer o mal, precisa tomar o antídoto. Aí nós vamos ver qual é o antídoto, ok? Então, por isso, né, amados, as vítimas morreram de formas cruéis, os guardas alemães forçavam os internos a comerem sua magra porção de sopa sobre a lama no chão. Eles jogavam a sopa mal feita, pessimamente feita, jogavam no chão e faziam com que os prisioneiros judeus ficassem lambendo o chão ali no meio da lama e tudo mais para poderem comer. Deixavam-nos de pé ao frio, no relento, para congelarem até a morte. Era outro experimento. Então ali tinha faixas etárias. Qual é que cada uma que ia morrendo, a sua idade, o tempo que levou para morrer congelado ao relento dos frios intensos, né? Das baixíssimas temperaturas ali na Alemanha, ok? E chegaram a usar pele dos internos mortos para fazer cúpulas de abajur. Ainda esfolaram os mortos e da pele dos mortos eles fizeram abajures, né? O abajur, ou vários abajur, tá bom? Então, vejam a crueldade. O homem, quando ele perde a sua conexão com Deus, a conexão de consciência de Deus, de família e de liberdade, não espere coisas boas, só vem coisas ruins daí. E no dia 30 de Nissan de 1945, a 6ª Divisão Armada do 3º Exército dos Estados Unidos libertou o campo, né? E aí foi possível recuperar os doentes que estavam ali. Dentre os presos mais famosos que estiveram nesta prisão ali na cidade de Weimar, né? O campo de concentração Buchenwald, né? A pronúncia provavelmente deve ser outra. Entre eles estava o Rabi Israel Meir Lau, o ex-rabino-chefe de Israel, e o ganhador do prêmio Nobel, Elie Wiesel, né? Esses estavam nesse campo de concentração. Em 1991, nesse tempo, naquela época, ou nesta época, naquele tempo, conclamação do Rebbe, né? Na véspera do dia 28 de Nissan de 5.751, 11 de abril de 1991, o Rebbe Menachem Mendel emitiu uma conclamação comovente aos seus seguidores e a toda a comunidade judaica mundial para intensificarem os esforços para trazer Mashiach e a suprema redenção, a redenção final. Pronunciadas numa voz angustiada e repleta de termos pessoais, algo que não lhe era característico falar em termos pessoais. As palavras do Rebbe, né, abalaram realmente e de forma profunda os Hassidim, os devotos, os seguidores do Rebbe, presentes naquela oportunidade, na sinagoga do Rebbe.
e reverberaram em toda a comunidade Rabá de Lubavitch do mundo inteiro. Abre aspas para o Rebbe. Como é possível que a redenção ainda não tenha chegado? Gritou o Rebbe. Que apesar de tudo que tem acontecido e tudo que foi feito, Mashiach ainda não chegou? O que mais posso fazer? Tenho feito todo o possível para trazer ao mundo uma demanda e clamor verdadeiros pela redenção. A única coisa que me falta fazer é transferir a vocês este assunto, esta responsabilidade. Façam tudo que estiver ao seu alcance para atingir isso. A luz mais sublime e transcendente que precisa ser trazida ao nosso mundo com ferramentas pragmáticas. Eu já fiz a minha parte. A partir de agora, está tudo em suas mãos. Fecha aspas para o nosso Rebbe Menachem Mendel. Essa conclamação aqui, amados, né? Apesar que tem alguns aí que estão festejando, não sei o que estão festejando, porque não é motivo de festejar, é motivo de lamentar, na realidade. Porque isso daqui foi um lamento do Rebbe. Ele falou com muita dor. Mashiach ainda não veio, Mashiach ainda não chegou. A minha parte eu fiz, agora vos transfiro esse assunto aos seus Hassidim, seus devotos, os seus rabinos, que à medida que o tempo foi passando, a partir de 1994, quando houve o ocultamento físico do nosso Rebbe, então os rabinos começaram a se espalhar pelo mundo afora a mensagem do Rebbe, e também começaram a trazer realmente uma das maiores preocupações do Rebbe, não só colocar a casa em ordem judaica, mas a casa das nações. Os Benei Noach, que depois de Moshe, foi o primeiro e o único que se importou com os não-judeus. Por isso ele recebia pessoas de todas as culturas, religiões. Para certos Benei Noach aí, a porta está fechada. Eles fecham a porta para pessoas de vários segmentos religiosos. Fecha a porta. Uma tremenda falta de educação. Não seguindo os passos do Rebbe. Está entendendo? Então o Rebbe, ele vem aliás, os rabinos na sequência, vem trazendo entre as nações realmente os ensinamentos do Rebbe e voltando a atenção para os não-judeus, para as nações. E é por isso que o movimento Benei Noach está crescendo entre as nações, porque faz parte da profecia do Rebbe para os últimos dias. E é por isso que entre os não-judeus está crescendo cada vez mais não-judeus vindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Como vimos esses dias, o nosso trabalho está chegando ao fim. E não é motivo para ficar aí festejando. Festejando o quê? Se a conquista ainda não aconteceu. É levar com seriedade, compromisso, vestir a camisa, Mashiach. E sentir as dores do nosso Rebbe, por esse momento que ele veio numa grande angústia falar sobre isso, porque ele sabia que posteriormente muitas dificuldades e muitas coisas cruéis vão acontecer. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. A justiça não é justiça. Os bons costumes sendo totalmente deteriorados, famílias destruídas, estão cada vez mais querendo destruir o pilar chamado judaico-cristão, que todo mundo conhece, dentro de uma ótica ética, moral e espiritual. Não vamos entrar no mérito do termo judaico-cristão, mas sim a questão da base de uma atitude de vida ética, moral e espiritual.
que a vida cristã em si, ela tem a sua base no judaísmo. Deturpar algumas coisas, outro detalhe que não é o momento. Então é um momento de nós vermos que nós estamos diante de que a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, o justo Mashiach vai se revelar. E que seja a qualquer momento, amém, amém, vem amém. Mas o momento é de compromisso, responsabilidade, seriedade. É o momento de nós vestirmos a camisa Mashiach, para já, agora mesmo, amém, vem amém. E darmos continuidade como emissários do Rebbe, que são os rabinos, e como emissários do Rebbe, do nosso rabino Yaakov Gerenstad, emissários de Deus que somos. Nós temos que levar com muita seriedade esse momento, que é um momento crítico que nós estamos vivenciando. Veja bem, quando o anjo de Deus veio até Gideão, nos dias em que ali o povo estava sofrendo pelas perseguições, em que os opressores deixavam com que o povo judeu trabalhasse a terra, arasse, adubasse, colocasse a semente, adubasse, e na hora do ponto de colher, eles vinham para destruir, matar os judeus e roubar a sua colheita. E o povo se refugiava nas montanhas para não serem mortos. E Gideão, ele descia aos campos onde estavam lá os inimigos, e ali ele vinha e pegava da colheita e levava para a montanha para debulhar e fazer com que o povo tivesse o que comer. E quando o anjo chega para Gideão, diz: varão valoroso, vá nesta força. Por que ele disse isso? Porque apesar de toda a adversidade, Gideão não se acovardou. Ele não levou na brincadeira. Ele não ficou aí enchendo a cara de cachaça, se entregando às lamúrias, reclamações e por aí afora vai. Ficou sóbrio. Ficou vigilante e agia no momento certo, no momento adequado, para poder entrar no próprio quintal, onde estava dominado pelos inimigos, para poder pegar da colheita e levar para os seus. Este é o nosso momento como Benei Noah. O nosso quintal entre as nações está sendo dominado pelos inimigos, que não querem consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. Estamos dentro do nosso quintal onde os inimigos estão aí. E não é o momento de ficar em cima do muro, omisso, preguiçoso, covarde e por aí afora vai. O nosso povo, o nosso irmão mais velho, Deus sempre mostra exemplos de levantar-se das cinzas. E esses momentos que nós estamos aí vendo, o histórico do Holocausto e coisas semelhantes, é o momento de nós termos reflexão séria. E é por isso que o nosso Rebbe, ele gritou numa angústia. Mashiach ainda não chegou, porque ele sabia que ainda tem muita angústia pela frente, que o povo vai ter que passar. Mas tem um antídoto. E não é brincadeira, não. Não é com piadinhas, não. É com muita seriedade, com muito compromisso. Reflita. Até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 13º dia da contagem do Homer. Lembrando que, segundo os ensinamentos dos nossos mestres cabalistas, há 7 atributos divinos dentro da Sefirot, conectados com relação às 7 emoções da nossa alma. Os 7 atributos divinos: amor, força, beleza, vitória, esplendor, fundação e soberania.
Os 7 atributos emocionais da alma humana: bondade, restrição, harmonia, ambição, humildade, conexão e receptividade. A ambição aqui é no sentido positivo, viu? É de buscar mais, conquistar mais, procurar saber mais sabedoria, mais conhecimento, poder difundir o verdadeiro amor, um amor maduro, equilibrado. E é por isso que é um processo de 49 dias da contagem. Vamos para a contagem do dia de hoje? Hoje, nós estamos ainda na segunda semana da contagem do Homer, e hoje nós estamos no 6º dia da segunda semana. Então, a contagem hoje é o dia 13, ou seja, 1 semana e 6 dias do Homer. Vamos lá repetir juntos? Hoje é o dia 13, ou seja, 1 semana e 6 dias do Homer. E dessa forma, juntos, contamos mais um dia. Estamos hoje em Yesod de Gevurah, que significa a vinculação na disciplina. Para a nossa reflexão, para a disciplina ser efetiva, ela deve estar acompanhada de compromisso e vínculo. Para disciplinar a si mesmo, assim como disciplinar outras pessoas, deve haver uma percepção de que a disciplina é importante para desenvolver uma ligação mais forte. Não que eu disciplino você, e sim que nós o estamos fazendo juntos para o nosso mútuo benefício. Então, aqui, dentro dessa vinculação na disciplina, quando você vê o seu irmão, o seu próximo, cometendo um deslize, um erro, um pecado e companhia limitada, e você vai para falar com ele, você vai para disciplinar, você precisa da vinculação, você precisa do compromisso. O que significa isso? Você vai entrar dentro dessa configuração, não dizendo você fez isso ou aquilo errado, mas você vai entrar nessa configuração como nós. Justamente para você não humilhar o seu próximo e ao mesmo tempo para ele sentir-se que você e ele estão no mesmo patamar diante de Deus. Então não é apontar o dedo para ele, mas sim abrir as mãos. Nós precisamos refletir melhor sobre as nossas ações, sobre as nossas falhas, porque Deus quer o melhor de nós, porque Ele tem o melhor dele para dar a cada um de nós. Então nós precisamos realmente trabalhar juntos para um mútuo benefício. Tanto você sai ganhando, como eu saio ganhando. Então, é nesse sentido que fala a vinculação na disciplina, o compromisso. É você se colocar no lugar da pessoa e você sentir que se alguém chega para você e te acusa, aponta o dedão para você, você não se sente bem. É a mesma coisa. É por isso, de fato, vinculação na disciplina. Exercício do dia. Demonstre a seu filho ou ao seu aluno, quem é professor, ou morena, como fala, como a disciplina expressa a intensificação do seu vínculo e compromissos mútuos. Então isso é importante na nossa contagem do Homer, ok? Para estarmos o quê? A nossa auto-refinação, o auto-refinamento, e ao mesmo tempo retificação e aperfeiçoamento do nosso ser, a cura das nossas emoções e o aperfeiçoamento pessoal. Ok? Baruch Hashem. Antes de nós irmos para aliar a nossa leitura de hoje, né, só uma pontinha do mês de Iyar, né? O mês de Iyar, então, ele é considerado o mês da cura. Então, ele é muito propício para a cura. Então, nós vamos entrar no mês de Iyar, pegando o calendário aqui,
Nós, na sexta-feira, na próxima sexta-feira agora, no próximo sexto dia da semana, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no primeiro dia do novo mês de Iyar, né? Vamos ter o Shabat, vamos adentrar no Shabat no primeiro dia de Iyar, né? Então, como diz, uma dose dupla de bênçãos para as nossas vidas. O Kabbalat Shabbat e a entrada do novo mês, que é o mês de Iyar, que é propício para a cura, ok? Então é o momento de estarmos aí, né, junto ao coração do nosso Pai das Misericórdias, rogando a Ele a cura, ok? Então, por isso, segundo os nossos mestres, né, falam que as letras iniciais no hebraico, portanto, né, do mês de Iyar, é uma expressão que indica: eu, Deus, sou seu médico. Lembra que os nossos mestres dizem assim: você quer ver milagre acontecer na tua vida dentro do campo da cura? Procure um médico bom e atencioso e siga suas recomendações. E o milagre deixa que Deus faz. Entendeu? É nós fazendo a nossa parte e Deus fazendo a parte dele. Nisso temos uma junção, e nessa harmonia, nessa vinculação que Deus faz conosco, ele faz os milagres acontecerem, ok? Então, por isso, aquela expressão que Moshe disse ao Eterno, quando Miriam ficou com Tsaraat, né? Lembrando que Tsaraat não é lepra, não é aquela doença vitiligo, que também tem aí, né? Tsaraat é uma doença espiritual que não existe mais. Não existe o motivo da origem, tecnicamente falando, dentro do campo da medicina. E também a sua extinção não tem uma explicação técnica dentro da medicina. Simplesmente, Tsaraat é uma doença espiritual. E ela é específica para o povo judeu, não para as nações. Então tem essa questão aí. Temos as lições e os aprendizados para nossas vidas aí. Então era uma doença específica para o povo judeu. Enquanto existia até o segundo templo, que foi destruído no ano 69 da nossa era comum, pelo general Tito, com suas legiões romanas, então a doença existia. O motivo dela era Lashon Hará, língua má, maledicência, falar mal dos outros, fofoca. Então quem gosta de uma fofoquinha precisa pensar direito sobre isso. Não é agradável a Deus isso. Se ele trazia o flagelo, por assim dizer, sobre o seu próprio povo, né, o seu filho primogênito, o povo judeu, uma doença espiritual que só tinha um remédio e não era fabricado em lugar algum do mundo, apenas na própria vítima, ou paciente, melhor dizendo. Só o paciente poderia produzir o antídoto, que era Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, arrependimento era o antídoto, não tinha outro, certo? Então, quando Moshe viu Miriam com Tsaraat, porque ela falou, ela praticou o Lashon Hará, né? Então, Moshe disse para Deus: El Narefa Nalá. El Narefa Nalá. Ou seja, Deus, rogo-te, cura. Então, esse mês de Iyar é propício para isso, né? Amanhã e sexta-feira estaremos falando mais sobre essa questão aqui, ok? A nossa quarta aliá de hoje, ela está no capítulo 13 de Levítico, a partir do versículo 55, e vai até o capítulo 14, verso 20. Aqui a gente encerra hoje a Parashá Tazria, e já adentramos na Parashá Metsorá, que vamos comentar amanhã. Hoje nós vamos concluir, dentro dessa mesma passagem aqui, sobre dois temas para deixarmos aqui, para finalizarmos a nossa Parashá Tazria, certo? Que é conceber.
que é exatamente a questão não à negatividade e a maneira positiva de olhar de forma positiva. Primeiramente, não a negatividade, ela está conectada com purgar a negatividade, ou seja, precisa purgar, ela precisa ser eliminada, ela precisa ser transformada de negatividade para positividade. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, não somente para judeus e não somente para Benei Noach, que estão no monoteísmo, mas para todas as nações, é a liderança máxima espiritual das nações e do povo judeu. Então ele nos fala assim, numa ordem crescente de extremidade, sobre a questão de Tsaraat, a doença pelo Lashon Hará, então começa nossa pele, nossas roupas e a nossa casa. São 3 camadas externas que nos envolvem. A Tsaraat afeta primeiro a vestimenta, mais externa e distante da pessoa. A sua casa, porque no começo sua fofoca é um sintoma totalmente superficial. Se a pessoa não percebia este sinal e negligenciava em eliminar a própria negatividade oculta, né, a Tsaraat aparecia em suas roupas. Isso mostrava que suas falhas ocultas tinham começado a se infiltrar nela. Se a pessoa ignorava também este sinal, a Tsaraat aparecia na sua pele, expondo assim que seu mal interior, embora superficial, agora fazia parte dela exteriormente. Nessa etapa, a pessoa devia ser isolada da sociedade, ou seja, o portador de Tsaraat, o paciente, o doente, né, acabava sendo isolado das outras pessoas por um tempo, pois ao falar mal de alguém, provocou também com que tal pessoa ficasse isolada e fosse hostilizada pelos outros. Assim, esperava-se que o atingido pela Tsaraat, ao vivenciar as consequências do seu comportamento negativo, o seu próprio isolamento se inspirasse em corrigir a sua conduta inadequada em relação aos outros, né? Então vejam bem que o Lashon Hará, né, que Deus realmente ele trouxe essa advertência através do Tsaraat no meio do seu povo. Moisés, ele teve Tsaraat. Lembram quando ele estava diante da sarça ardente? Em que Deus estava convocando para ser o libertador do povo judeu? Ele se negou, depois disse que o povo não ia aceitá-lo. Quando ele disse que o povo não ia aceitá-lo, ele falou mal do povo. E o povo não estava presente. Não podia nem se defender. Então Deus falou para ele, enfia a tua mão dentro da tua roupa e tira. Estava com Tsaraat. Lembrando de novo, Tsaraat não é lepra nem vitiligo, ou qualquer outro tipo de doença, sarna e companhia limitada que possa se comparar. Não é nada disso. É uma doença de ordem espiritual. Então o próprio Moshe, ele teve Tsaraat. Miriam teve Tsaraat. E aí entra aquela questão da pessoa ter falado mal do próximo, ter cometido, o Lashon Hará, maledicência. Então ele precisou ser isolado. Então nesse caso aqui, por exemplo, que aqui fala, a pessoa que cometeu o Lashon Hará, ele falou mal de alguém para alguém. Automaticamente isso se espalhou e aquela pessoa alvo do fofoqueiro, ela acaba sendo isolada das pessoas. Então agora ele, com o Tsaraat, agora ele vai ser isolado. Então as pessoas vão perceber que ele é que estava errado, não aquela pessoa de quem ele falou. Então agora ele fica isolado. E quando ele é isolado fora do acampamento, ele fica isolado sem contato com ninguém, 7 dias. São 7 dias
que tem somente ele e Deus para conversar. Ele não tem ninguém para ouvir a sua fofoca, a sua maledicência. Então é um momento que ele fica isolado e nesses 7 dias ele tem muito o que refletir. Ser isolado de toda a sociedade, que não é o desejo divino. Então é o momento dele refletir. Que porcaria que eu fiz na minha vida. Olha só arrumei inimizade. É o momento da techuvá. Já que ele não deu crédito aos sinais que estavam sendo colocados. Deus é tão longânimo e paciencioso que ele dá sinais, etapas, para a pessoa fazer techuvá. Deus ele não pune assim. Ele não castiga assim. Ele dá sinais, ele dá oportunidades para que cada um possa tomar consciência do seu erro, do seu pecado, da sua iniquidade e fazer techuvá, retornar a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. E a punição? A punição acabou. Foi absolvido? Tchau. É novo andar. É uma nova vida. É para frente. Entendeu? Então, por isso, purgar a negatividade. É realmente tirar toda e qualquer negatividade da nossa vida. A começar pela nossa lingueta. Eita lingueta do caramba. Não é verdade? Então, amados, uma das maiores preocupações que nós temos que ter, assim como diz o salmista, né, dizendo ao Eterno, põe um guarda à porta dos meus lábios. Quem que é o guarda que ele está falando ali? É um anjo. Qual que é a arma do anjo? A espada flamejante. Então, quando a espada flamejante está em atividade, põe um guarda à porta dos meus lábios para não pecar contra ti. Então, quando a língua ela começa a aparecer demais, o anjo já vem com a espada flamejante e começa. Vu, 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 vu. Só para ser tolo, para colocar a língua para fora. Por isso, essas brincadeiras que tem por aí afora, de mostrar a língua para os outros, não é uma coisa boa. Mostra o linguarudo que você é. Entendeu? Cuidado, tem um anjo com a espada flamejante aí. Então, é uma brincadeira que não é uma boa levar avante esse tipo de brincadeira, ficar mostrando a língua para os outros. Não é algo agradável aos olhos de Deus, ok? Vamos lá. O segundo ponto que queremos deixar aqui agora, já aprendendo a vencer a negatividade, então é o oposto, a positividade. E qual que é o ponto dentro do aspecto da Tazria, a nossa paraxá? Ver os outros de maneira positiva. Você precisa procurar olhar para os outros de forma positiva. A sabedoria judaica diz que quando você olha para alguém e você não vê nada que presta, dá uma procurada melhor, porque pode ser que você consiga encontrar uma coisa boa nela. E você encontrou uma coisa boa nela, foca nisso. Foca nesse ponto positivo daquela pessoa. E faz com que aquela pessoa também venha amar aquele ponto positivo dela. Para ela ser uma pessoa melhor. Não uma pessoa desagradável, chata. E por aí afora vai, entendeu? Então, vencendo a negatividade, então vem a positividade. E a positividade dentro da nossa lição de Tazria, com referência a Tsarat, é olhar para o próximo de forma positiva. Não adianta você querer falar que o fulano de tal não tem nada de positivo nele. A sabedoria judaica diz que tem. A alma animal, você pode dizer, não tem nada de bom nela. Tem um monte de coisa boa nela. É só você saber olhar de forma positiva. Fortalecer a alma divina para que ela possa trazer a alma animal para o campo espiritual da alma divina e usar os pontos positivos da alma animal. A coragem, a ousadia, o destemor, ir até as últimas consequências para conquistar o alvo, o objetivo.
para fazer sucesso, vai em frente com unhas e dentes, dentro de uma forma positiva. É aquela questão que nós precisamos agir no nosso dia a dia dentro desse aspecto aí, entendeu? Então, existe sim, por pior que seja uma pessoa, tem alguma coisa positiva nela. E se for possível ativar aquele ponto positivo e você conseguir trazer aquela pessoa para olhar para o seu próprio ponto positivo e essa pessoa começar a gostar disso, você vai conquistar uma alma para Hashem de forma preciosa. Entendeu? É só sermos mais ousados, corajosos, destemidos. É isso que nós precisamos ser. Tá bom? Então, olhar de forma positiva. A Torá requer que sejam especificamente os Kohanim, os sacerdotes, que julguem os casos de Tzaraat, porque são os herdeiros espirituais do primeiro Kohen, Aharon. Reconhecendo por promover o amor fraternal no seio do povo judeu, que é o reconhecimento de Arão, devido ao seu amor por seus semelhantes. Então os Kohanim, com todo cuidado para não distorcer alguma lei da Torá, certificavam-se das exigências da lei antes de declarar que a pessoa era impura. Então eles tinham um zelo, um cuidado em todas as suas minúcias antes de declarar uma pessoa impura. Por causa de Aharon, o Kohen Gadol do amor ao próximo. Aquele que procurou sempre elevar o povo à Torá, a Deus. Então ele agia com grande amor. Onde Aharon estava, segundo os nossos mestres, não havia discórdia. E quando começava alguma discórdia, Aharon estava ali, acabava logo, porque ele trazia as duas pessoas ao amor. Amar um ao outro. Entendeu? Então, por isso, os Kohanim, eles procuravam olhar aquele que tinha alguns sinais de Tzaraat, procuravam olhar de todas as formas possíveis para ver ponto positivo, para ajudar aquela pessoa na sua techuvá. E não puni-la prontamente, papabum. Entendeu? Do mesmo modo, quando nos deparamos com alguém que parece atormentado por algum traço de caráter negativo, não devemos nos apressar a rejeitá-lo. Pelo contrário, primeiro devemos nos examinar para determinar o quão bem exemplificamos os ideais do amor fraterno. Falar amor fraterno é muito fácil, viver é outra história. E é aí que Deus quer nos ver. O viver, não falar. Porque até papagaio fala. Não é verdade? Ventríloco fala. Entendeu? Não, Deus quer ver ação, atitude. Se formos pobres de alguma maneira nesse aspecto, não temos o direito de julgar os outros, porque é possível que a nossa percepção esteja distorcida por sentimentos que ainda não foram refinados em nós mesmos. Por isso, aqui como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, antes de nós irmos para, entre aspas, julgar uma pessoa, ou seja, você viu, analisou que ela fez alguma coisa errada, pecou, etc. e tal, e você vai se dirigir a ela, antes disso você faz uma autoanálise, um exame introspectivo. O amor fraterno na tua vida é real, é maduro. A contagem do homem está te ajudando a curar as suas emoções e o seu refinamento pessoal. Você tendo certeza disso, você segue em frente. Se você falar uma palavra deslizando para a negatividade, é melhor você parar, pedir licença, pede licença para ir tomar banho, pede licença para ir tomar um café, que eu voltarei mais tarde, antes que a coisa fique pior para o seu lado. Entendeu? Isso que é importante
nós estarmos focados aí, né? Então, por isso, né, como está dizendo aí o Panael Carvalho, né, lembrando Hilel, que já dizia, sejam dos discípulos de Aharon, amando a paz e procurando a paz, amando as suas criaturas semelhantes e aproximando-as da Torá. É exatamente isso, é o conselho de Hilel, entendeu? Então, vamos em ação sobre isso. E para finalizarmos, né, ao aprender com Aharon a amar o próximo, independentemente de seu comportamento objetivo, neutralizamos a causa de nosso exílio atual, que é o ódio injustificado, e contribuímos para acelerar a redenção messiânica final. Ou seja, nós estamos vivendo, sim, nos dias atuais, o crescimento do o antissemitismo. Estamos, sim, vivendo isso daí. E faz parte das profecias dessa última hora. Mas o antídoto é nós vivermos a Torá, as 7 leis universais. É o antídoto. É onde as trevas vão sendo apagadas, dissipadas, e a luz vai brilhando. Então, nós precisamos estar dispostos realmente a agir de forma positiva para termos a consciência dessas realidades que nós temos aí pela frente, ok? E para finalizarmos, né, e como aqui, né, fala da redenção final, né, com o Mashiach, então para podermos dar uma alimentada nessa questão aqui, né, o livro Mashiach, o princípio de Mashiach e da era messiânica, segundo a lei judaica e sua tradição, escrito pelo Rabino Jacob Immanuel Isrohet, né, que é esse livro aqui, Mashiach, né, está invertido por cada câmera aí, ok? Então, nós temos aí, né, a sinagoga sede Bnei Noach, no Brooklyn, São Paulo, né, que tem um livro para fornecer aos amados aí para terem uma boa aquisição. Temos aí o Antônio Márcio Braga, lá do Rio de Janeiro. Temos aí a Chesca, da cidade de Eusébio, Ceará, que também tem livros aí à disposição para as pessoas adquirirem, né? Então é só entrar em contato com essas pessoas, né? A Chesca, o Antônio Márcio, a Sinagoga Sede, e você vê aí e poder adquirir. Esse é um dos livros, né? E outro livro muito procurado e pouco achado, quem souber, né, divulgue onde pode ser encontrado, que é esse livro aqui, Os Dias de Mashiach, né, que tem muitas e muitas pessoas procurando esse livro, está difícil de encontrar, não acha. Quem souber onde tem aí vários exemplares aí, rapidamente entra no particular aí, pode ser até comigo aí, que eu sei de várias pessoas que querem adquirir, para que possamos passar aí o link ou coisas semelhantes, para que eles possam adquirir rapidamente esse ótimo livro aí, ok? Então vejam bem, no primeiro livro, Mashiach, de Jacob Immanuel Isrohet, então no capítulo 3, na página 33, ele nos fala exatamente sobre essas duas questões que nós acabamos de falar, sinais negativos e positivos, da página 33 até a página 35, certo? Então, a época imediatamente anterior ao Mashiach, Ikevot Meshicha, Ikevot Meshicha, época imediatamente anterior ao Mashiach. Então aqui ele fala que realmente a redenção messiânica, a época, ela está realmente em um segredo muito bem guardado. Mas realmente Deus permitiu que muitos indícios, sinais, possam realmente fazer com que nós possamos reconhecer a sua proximidade ou a sua iminente revelação do justo Mashiach. Ok? Então, por isso, sinais negativos e positivos é para que nós tenhamos realmente, está acontecendo isso? Então, eu preciso ouvir os passos de Mashiach. Entendeu?
Eu preciso ouvir os passos de Mashiach. Então, dentro do campo negativos, dos sinais negativos, são realmente sinais ou indícios que realmente são muito perturbadores. Por isso que são sinais negativos. Ok? São sinais muito perturbadores. E você e eu precisamos ter realmente uma emuná madura, bitahon, confiança forte, porque não é brincadeira. Não é piada. E não podemos perder tempo com isso. Ok? Baruch Hashem. Então, uma das fontes rabínicas diz, uma fonte descreve a condição do mundo nesses dias assim, a iminente revelação de Mashiach. Aumento da insolência e do impudor. Está acontecendo? Inflação opressiva. Olha. Irresponsabilidade sem controle por parte das autoridades. Está acontecendo? Centros de ensino tornar-se-ão bordéis. Guerras. Muitos desamparados pedindo esmola, porém ninguém sente compaixão por elas. A sabedoria estará podre. Os piedosos serão desprezados. Fazer o bem hoje é ser desprezado. A verdade será abandonada. Os jovens insultarão os velhos. Rompimento de famílias com recriminações mútuas, que você está vendo acontecer entre as famílias. Liderança descarada. Lideranças políticas, religiosas, qualquer tipo de liderança está uma pouca vergonha. É um absurdo o que está acontecendo. E ainda tem mais. Falta de sábios. Sucessão de problemas e maus decretos. Fome. Denúncias mútuas. Epidemias e doenças terríveis. Pobreza e escassez. Maldições e blasfêmias. Confrontações internacionais. Nações provocando-se uma a outra e lutando entre si. Resumindo, será um tempo de sofrimento que fará parecer que Deus está dormindo. Estas são as dores do parto de Mashiach, somente suportáveis tendo consciência da felicidade que virá depois. Diz Bereshit Rabbah 42, verso 4. Quando se vê uma geração degenerando-se, espere por ele, Mashiach. Ao ver uma geração afogada por muitos problemas, como por um rio, espere por ele. Ao ver nações brigando entre si, observe os passos de Mashiach, que está muito perto. Ok? Não é surpreendente que alguns sábios expressem temores sobre esses dias. Alguns sábios, eles se expressam da seguinte forma. Segundo o Sanhedrin 98b, diz assim, que venha Mashiach, mas não quero vê-lo. Que venha Mashiach, mas não quero vê-lo. Porque os dias são dias terríveis. No entanto, a atitude que prevalece é esperar sua vinda, apesar de tudo negativo que já foi dito. Mesmo que depois não venhamos a merecer mais do que ficar sentados na sombra do excremento do seu burro, como diz, o Sanhedrin 98b e também o Zohar, no capítulo 2.
Os problemas e a agonia de Revelei Mashiach, ou seja, as dores do parto de Mashiach, no entanto, não são inevitáveis. Tem um antídoto. E o antídoto é esse que vamos falar agora, que é o lado positivo. Segundo o Sanhedrin 98b, que traz todas essas questões. O que deve fazer o homem para ser poupado das dores de Mashiach? Envolver-se com a Torá em atos de amor e bondade. É o antídoto. Como que está o seu envolvimento com a Torá? Como que estão os seus atos de amor e de bondade? Quer evitar as dores do parto de Mashiach? O antídoto é esse. Então, pelo lado positivo ainda, para finalizarmos, por outro lado, existem também sinais bons e felizes, que indicam a vinda iminente de Mashiach, uma boa medida de prosperidade. Os que estão envolvidos com o antídoto, qual que é o antídoto? Envolver-se com a Torá, atos de amor e bondade, de tzedakah, etc. e tal, de caridade, doações, ofertas, dízimos para as causas nobres, onde tem estudo de Torá. Então, esses que estão envolvidos, que tomaram o antídoto, o verdadeiro remédio, diga-se de passagem, certo? Então, para esses tem sinais bons e felizes. Uma boa medida de prosperidade. Por que prosperidade? Porque precisa sustentar as causas nobres da Torá. Uma renovação do estudo da Torá, o que está acontecendo nos nossos dias, diante dos nossos olhos, como tem as coisas negativas acontecendo diante dos nossos olhos. Uma abertura dos portões da sabedoria em cima e das fontes da sabedoria de baixo, ou seja, o divino e o humano se unindo, junção, para que tenhamos a sabedoria que vem de cima. E de baixo nós buscamos a sabedoria e compartilhamos sabedoria. Entendeu? Também evidenciados por descobertas e avanços científicos e tecnológicos. Então, os avanços científicos e tecnológicos, dentro do bom, daquilo que é bom, faz parte também dos sinais positivos. Uma manifestação e propagação dos ensinamentos místicos da Torá, que significa os ensinamentos mais profundos da Torá, que é o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, em A Tarde com a Torá, com os comentários dos sábios, Rashi, Ramban, Narmanides, Ramban, Maimônides, e por aí afora vai. O nosso Rebbe Menachem Mendel, com as suas, os seus ensinamentos espetaculares, ok? No momento em que Mashiach despertar, muitos sinais e milagres acontecerão no mundo, segundo Zohar, capítulo 2, e o verso 81. Digere isso, reflita sobre isso, e amanhã nós vamos falar de Mashiach nesse livro aqui, ok? Para não ficar muito e não ter problema de congestão para conosco. Baruch Hashem. Amém, amados. Até amanhã, com a graça de Hashem. Shalom, shalom.